Estamos de volta aqui com o nosso AgroB, abraçando a você que está acompanhando a gente em Juiz de Fora, na Zona da Mata, você que está acompanhando em Governador Valadares, na região leste de Minas, acompanhando também em toda a região metropolitana, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará. Aí você, muito bem-vindo aqui ao nosso canal 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos falando hoje sobre o preço do leite, como está alto o preço do leite, e eu estou recebendo aqui o Alexandre Gonzaga, analista de agronegócios da FAING. Alexandre, preço de fertilizante e de combustível, ele de certa forma é algo também que acaba esbarrando e desovando lá na questão do preço do leite também, na produção, no escoamento da produção, né, no transporte e tudo mais? Impacta sim, Fabiano. Os fertilizantes são utilizados nos volumosos, né? A silagem de milho, nas pastagens e também na produção do concentrado das lavouras. Há esse impacto. E combustíveis, sem dúvida, também, o diesel, principalmente. E esse E energia preço. elétrica também. Então, eu já ia te perguntar isso, a energia elétrica e outros insumos aí que a gente pode colocar nessa conta do leite, a conta do chá, né? Pode também. A gente tem então a gente tem o preço aí do combustível, tem o preço do fertilizante, tem o preço da eletricidade, tem o preço da embalagem, né? Tem o preço, tá tudo chegando Tudo isso compõe. tá tudo chegando compondo ali. Tem um cenário que você traçou logo no início do programa, de outubro a gente ter aí a estiagem, tudo mais, né? Esse fim da O estiagem, fim, começar né? a ter o fim. A estiagem já está convivendo com ela há muito tempo, mas ter o fim dela. O que isso pode representar aí, essa seca? Por que explicar para o nosso público, até para quem não é do agro, que está mudando o canal agora, por que isso é tão importante? Por causa um dos efeitos, a ração, né, que é dada ali pro animal, né? A ração também pode vir a encarecer nesse período, apesar de a gente ter visto alguma redução nos últimos meses, mas a alimentação volumosa, né, de silagem de milho, silagem de sorgo e as pastagens como um todo é que são impactadas pela estiagem. E diminuindo a alimentação, o produtor acaba fazendo a redução do investimento, né, diminuindo a alimentação e também diminuindo o seu rebanho, né? Pois é, e aí é exatamente isso. Deixa de gastar com a ração, pode utilizar ali justamente porque a chuva vem e tudo mais. Como é que está o cenário para o produtor hoje, Alexandre? O produtor, ele está vivendo entre o céu e o inferno. A gente está vivendo um momento em que o produtor recebe melhor pelo leite, tem um pagamento melhor, mas pode ter esse leite sendo comprado com menor volume pela indústria? Nesse momento, não. E a indústria compra acirradamente nesse momento, mas o produtor ele melhorou um pouco a relação de troca, por exemplo. Em março, ele precisava tirar 57,4 litros de leite para pagar um saco de 60 quilos de ração concentrada, considerando 70% milho e 30% farelo de soja. Já o último indicador, que foi do mês de maio, deu 42,6 litros, né? Mas esse processo dos custos de produção é muito intenso, né? Inclusive o dólar, que voltou a subir, também impacta nesses custos. E pelo histórico realmente que a gente mostrou dos últimos 2 meses, 2 anos, até 3 anos, quando a gente pega o janeiro de 2019, também você vê um custo subindo de 56% até agora, né? Uhum. Ele melhora um pouco nesse período, nesses últimos meses, mas ainda são com as margens apertadas, né? Ela afrouxa um pouco, mas ainda segue apertada. Essa margem apertada e parecido, aproveitando, Alexandre, parecida a situação com o leite. A gente tem outro produto que tem assustado aí na questão do preço,
de alguma forma vocês estão monitorando aí na gerência de agronegócio da FAENG? Por enquanto é mais o leite mesmo que está gerando preocupação. E o leite, ele é um produto que está na indústria também para outras, né? Então você vê aí outros produtos, a rede de laticínios como um todo tem sofrido bastante, né, com essa alta do preço, né? Inclusive a gente trouxe aqui uma pesquisa recentemente de que os alimentos supérfluos, né, que não compõem a cesta básica, começaram a deixar ali o consumo do brasileiro. Esse ramo do laticínio também é um ramo que preocupa bastante vocês que estão aí analisando os negócios da agricultura, do agro? Sem dúvida, quando você vê a renda da população tendo esse aperto, a diminuição de consumo de queijos e iogurtes, por exemplo. Uhum. Aí você tem uma São produtos redução. muito impactados. Pois é, a gente falou aqui dessa questão do leite, né? Por exemplo, os custos em alta, aliados aqui, resumindo um pouco dessa nossa prosa, aliados ao período de entre-safra, uma oferta menor, tem feito com que os preços do leite continuem subindo em supermercados, e aí a gente já sabe que o supermercado não sofre tanto com esse processo, é o que foi destacado aqui pelo Alexandre. Com a valorização do acesso aí dos brasileiros ao alimento básico, tem ficado cada vez mais difícil. Então a gente já destacou isso também, então tem um supérfluo que acaba tendo a sua dificuldade de ser adquirido. Tem uma pesquisa, inclusive, da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, o IPEAD, que esteve aqui, inclusive, com a gente no programa, que somente em Belo Horizonte, no valor do acumulado do ano até o mês de junho, ou seja, no primeiro semestre, o valor do leite pasteurizado já subiu 38,57%. Inclusive, matéria aqui do Diário do Comércio, destacando que representantes do setor produtivo, da indústria e dos supermercados atribuem a elevação exagerada aos custos de produção, que subiram mais de 50% em 3 anos, puxados principalmente pelos preços de alimentação, muito do que a gente falou aqui exatamente nessa questão toda envolvendo aí a questão econômica. E aí, Alexandre, a captação do leite em Minas Gerais, você até traz esse dado para a reportagem do Diário do Comércio, frente a 2021, houve uma redução na produção de 9,55%, que foi os 10%, inclusive, deu uma arredondada dos 10% para a gente trazer aqui. Isso resultado dos custos elevados que já vem de algum tempo da pandemia. O produtor de leite que está nos acompanhando agora, o que ele pode... Tem algum caminho, alguma gestão que ele pode fazer para diminuir um pouco desses custos? Tem algo em termos de administração ou são custos que realmente não tem jeito de cortar? Bom, Fabiano, a CNA até deu cursos recentemente a respeito das compras estratégicas, né? De momentos de fazer o hedge, o chamado hedge, né? Então, você tendo essa gestão, né? E obviamente, quando em termos de gestão a gente fala de assistência técnica e gerencial, né? Acho que o produtor tem que procurar mais do que nunca uma boa assistência técnica para ele fazer compras estratégicas, se programar melhor, um período que for ruim, ele diminuir os seus custos com alimentação, tendo venda de animais, e tudo isso feito de formas estratégicas para que ele possa ter uma maior estabilidade, né? E trazendo mais um número aqui para a nossa conversa que está chegando no final, Alexandre, quase 2 milhões de litros a menos sendo industrializados no estado por dia, de acordo com o Sindicato das Indústrias de Laticínios do estado de Minas Gerais. Isso é um número que talvez a indústria não tinha conhecido nos últimos anos, né? Sem dúvida. Tenho certeza, é um processo que há muito tempo não se via. Os custos gerais da indústria tenham aí subido, então, portanto, entre 30% e 35%. Até é importante dizer também que a indústria está sem disponibilidade de leite no mercado e isso alavanca os custos. Então, tem uma dificuldade de produção também para escoar para as indústrias. Além disso, outros custos industriais foram atingidos e muitos
Então, portanto, temos aí um aumento dos gastos com as embalagens, aqui a gente destacou aqui, logística, energia, mão de obra. A gente não falou da mão de obra agora há pouco, mas a mão de obra conta bastante. E, obviamente, tudo isso impactando na margem industrial, que fica entre apertada e negativa, dependendo do produto. Assim como muitos produtores, Alexandre, estão passando aí, tentando não fechar no vermelho, a indústria corre o risco de determinado momento agora, com a produção de leite, com de certa forma, a demanda menor, a oferta menor de leite para a indústria, atrapalhando também aí a demanda. Isso pode gerar aí um negativismo no que diz respeito ao processo industrial? Sim, principalmente os pequenos laticínios vão sofrer com esse processo. Perfeito. Alexandre Gonzaga, analista da gerência de agronegócio do Sistema FAENG. Alexandre, muito obrigado, viu, pela sua entrevista aqui com a gente, pelo papo, pelos esclarecimentos. E eu quero conversar mais para frente aí com o pessoal da FAENG, com toda a equipe aí, para saber se em outubro a gente vai ter boas notícias. Se Deus quiser, Fabiano. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado. E muito, muito mesmo obrigado a você que está nos acompanhando aqui. Gente, notícia mais complicada essa do leite, né? O leite está subindo bastante, mas a gente vai trazendo, atualizando e, claro, aqui no AgroB, esse assunto em destaque. A gente volta numa próxima edição. Valeu!